Boa noite, queridos. Tudo bem? Vamos lá. Prazer estar aqui com os irmãos. Faço isso sempre debaixo de muito temor. O Ministério da Palavra é um ministério que precisa ser levado muito a sério, né? E a palavra nos adverte, conforme o tempo fosse se abreviando e a vinda do Senhor fosse sendo mais iminente, cada vez mais o Evangelho seria adulterado e seria tirado da sua origem, né, da sua pureza, e seria moldado aos padrões desse mundo. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem levantado aqui no nosso meio homens com a disposição de falar a verdade, né? De não tratar o Evangelho, não abrir a porta onde o Senhor não abriu, de não tratar o Evangelho com desdém, né, ou com uma forma fora daquilo que o Senhor estabeleceu, né? E o que eu queria compartilhar hoje com os irmãos, ele é algo que o Senhor já vem trabalhando no meu coração há bastante tempo. E eu vejo muito isso, do que a gente vai tratar aqui hoje, na vida de Paulo. Paulo foi um homem, muitos dos textos que nós vamos citar aqui, né? Foi Paulo que escreveu. Mas Paulo, ele é um homem que ele entendeu quem ele era. Foi revelado a ele quem ele era, de onde ele foi tirado e aonde ele foi colocado. O que ele era antes de conhecer a Cristo e quem ele se tornou após o conhecimento de Cristo. E o tema dessa palavra hoje é o pecado e a expiação. A ideia principal não é a gente dar uma ênfase demasiada no pecado, mas a gente entender como que o pecado afetou e ainda afeta as nossas vidas. E como que isso foi um fato assim, tão marcante quando a gente vai lendo ali, a queda do homem foi algo tão marcante que trouxe consequências que perduram aí por... Alguns estimam que o tempo da criação do homem até o nosso tempo é perto aí de 7.000 anos, um pouco mais, um pouco menos, mas vem perdurando desde essa época, desde a queda do homem. E é importante a gente entender a natureza de quem nós somos sem o Senhor, para a gente entender o quão desesperadamente a gente precisa do Senhor. Porque se tirar o Senhor e a redenção e a obra de Cristo das nossas vidas, nós vamos ler aqui daqui a pouquinho quem nós somos, se isso acontecer. E lá em Hebreus, o autor de Hebreus, ele usa um termo que ele fala assim: tão grande salvação. Ele usa o termo, tão grande salvação. E se essa salvação é tão grande, a gente tem que entender por que ela é tão grande. E eu vejo que muitas vezes a gente acaba entrando no automático, na nossa rotina, e a gente acaba deixando de lado e não entendendo, e não vivendo de acordo com o tamanho da salvação que a gente recebeu. E eu creio que hoje o Senhor quer nos lembrar disso. Hoje, nessa primeira parte, vamos começar essa semana e terminar a semana que vem, nós vamos falar sobre o problema. Porque se a gente precisou de ser salvo, existiu um problema. E aí, o Senhor trouxe uma solução para esse problema. Então hoje nós vamos falar do problema. E semana que vem nós vamos falar da solução que o Senhor estabeleceu. O problema é o pecado. A solução do Senhor para a nossa salvação foi a expiação. E aí nós vamos entender com mais detalhes sobre isso. Então, inicialmente a gente queria fazer uma diferenciação entre pecado no singular e pecados no plural. Quando a gente lê ali o livro de Romanos, e não só Romanos, mas diversos outros textos da palavra, mas Romanos é uma coisa que isso fica muito explícita. Nos primeiros ali 4 capítulos de Romanos, quase todas as vezes ele vai citar o pecado no singular. E depois no versículo do capítulo 5 ao 8, na maioria das vezes ele cita os pecados na forma plural. Então o que é esse pecado? Quando a palavra fala o pecado. O pecado é essa natureza que existe dentro de nós, que é uma herança e uma consequência de uma decisão que Adão e Eva tomaram no Éden. Daquela decisão que eles tomaram, o pecado entrou no mundo
e veio essa natureza, que nós vamos ler aqui as bases que mostram que todo homem que nasceu, todo homem no sentido raça, tá, gente? Todas as pessoas que nasceram depois de Adão, nasceram já com isso dentro de si. E o pecado, no singular, ele também é descrito na palavra por outros termos, como velho homem, velha natureza, carne, obras da carne. Tudo isso ele se refere a esse padrão que o homem começou de pecado, de uma prática de pecado que ele começou a desenvolver, essa natureza, né? E os pecados, no plural, eles são os atos desse pecado interno. Então nós temos uma natureza, o homem natural, né? As pessoas têm uma natureza pecaminosa e por causa dessa natureza pecaminosa, eles cometem os atos pecaminosos. Então, o pecado é a natureza. Os pecados é o que a gente conhece como orgulho, mentira, adultério, avareza, maledicência e etc. E todos os outros pecados que a palavra estabelece. Mas para a gente entender como que isso afeta a nossa vida, nós vamos lá no princípio, lá em Gênesis. Vamos entender a queda. Abraão, eu estou na versão NAA, se der para colocar, para ficar o mesmo texto, eu agradeço. Mas vamos lá em Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 7. Gênesis 2, a partir do 7. A palavra fala assim: Então o Senhor, Deus, formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou no jardim do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele, plantou um jardim, do Éden, né, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora pula lá para o versículo 15 agora. No Gênesis 2:15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Então, nesse primeiro momento, Deus cria algo perfeito. O que Adão e Eva viveram até o momento da queda foi algo perfeito. Era um lugar perfeito, era uma comunhão perfeita, era uma intimidade perfeita, eles eram visitados, eles tinham proximidade, uma comunhão genuína com Deus. E eles viveram isso de forma plena. E Deus deu uma única ordem para eles, né? Uma única questão de obediência. Deus ordenou que ele fizesse outras coisas, outras funções, né? Que o Gênesis vai dizer também aqui, dar nome para os animais, enfim. Mas a ordem de Deus, que requeria a obediência de Adão, era essa aqui: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a gente pergunta, por que Deus fez isso, né? Por que Deus colocou uma árvore lá? Seria às vezes tão mais fácil se o homem não tivesse tido essa opção, se não tivesse essa escolha. Mas o amor, irmãos, ele é uma escolha. Se Deus não tivesse plantado a árvore do conhecimento do bem e do mal e não tivesse dado a Adão e Eva a opção de obedecê-lo ou não, que tipo de amor seria esse? Um amor que você não tem outra opção a não ser fazer aquilo ali. Se Deus quisesse isso, Deus já tinha anjos que o adoravam, os anciões, seres viventes, tudo isso já adorava a Deus. Se Deus quisesse isso, ele não precisava ter colocado. Mas ele escolheu colocar. Por quê? Porque aí, a partir da escolha, as pessoas podem ir a ele genuinamente. Podem amá-lo de forma genuína. Não porque não tem escolha. Mas aí vamos lá em Gênesis 3. Aí vamos ver a queda. Gênesis 3 a partir do 1. Mas a serpente
mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueiras e fizeram de cintas para si. Então a gente vê que desde o princípio, Satanás ele quer distorcer o que Deus fala. Ele quer pegar o que Deus fala e tornar aquilo ali algo torcido mesmo. Você vê que a ordem que Deus deu é: coma de tudo, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí o que ele pergunta? Não foi isso que Deus disse? Não coma de árvore nenhuma do jardim? Então você vê que ele já vai distorcendo. E aí, ele faz algo, ele traz algo para a mulher, para Eva, que foi algo que ele teve no coração dele, o próprio Satanás, que é ser independente. A queda, ela diz respeito a um desejo do homem de ser como Deus. O homem quis ser como Deus, e essa foi a proposta da serpente para Eva. Se você comer do fruto, você vai ser como Deus. Então, se eu sou como Ele, eu não preciso dele. Essa era a mentira que Satanás vendeu para Eva. Se você comer dessa árvore, aí você não vai mais precisar do auxílio, da comunhão, da direção de Deus. Porque você vai ser tão suficiente quanto Ele. E Eva comprou essa mentira. Ela aceitou essa mentira. Então, quando a gente fala da queda, a queda diz respeito a isso, a essa decisão de viver independente a Deus. E foi algo que ela soube antes de fazer, porque a serpente falou isso para ela. A serpente disse para ela: o dia que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vocês serão como Deus. Então ela fez isso consciente. Ela foi enganada, sim, por uma mentira. Mas ela sabia que a serpente já tinha colocado isso para ela, que ela ia ser como Deus. E isso ia fazer dela alguém independente de Deus. Mas, como eu falei, não foi a primeira vez que isso aconteceu. Esse evento com Eva não foi a primeira vez. Antes de Adão e Eva desejarem ser como Deus, o próprio Satanás desejou ser como Deus. Aí tem um texto, lá em Isaías, no capítulo 14. Esse texto é uma profecia de Isaías contra o rei da Babilônia. E nós podemos sim interpretar esse texto como uma profecia literal contra o rei da Babilônia. A Babilônia, né, que escravizou Israel, né, que tirou o povo de Israel e levou para o cativo, falei o nome aqui. Enfim, esqueci a palavra agora aqui. Mas tirou o povo e levou lá para o exílio. A palavra que eu estava usando. Para o exílio lá na Babilônia. Mas a Babilônia, quando a gente vai ver o que a palavra fala sobre a Babilônia, inclusive no Novo Testamento, a Babilônia tipifica o sistema desse mundo, a forma desse mundo operar. Lá em Apocalipse, Deus vai falar, João vai escrever sobre a vitória de Cristo sobre a Babilônia, sobre o sistema desse mundo, sobre a forma que esse mundo opera. Então, quando a gente vê que Isaías está direcionando essa profecia ao rei da Babilônia,
Nós, como foi, podemos entender literalmente, mas também podemos interpretar que como a Babilônia é o sistema desse mundo, e quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Então eu entendo que esse texto que nós vamos ler, ele também tipifica Satanás. A Isaías, no capítulo 14, a partir do verso 12, ele fala assim: veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu e exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, antes de Adão e Eva escolherem isso, o Satanás já tinha escolhido isso. Ele tinha escolhido ser como Deus. Então, o que ele estava propondo para Eva, era o que ele tinha feito lá atrás. A escolha que ele tomou, ele estava querendo levar eles a tomarem. E ele conseguiu. E nós vemos aqui, ele deseja ser como o Altíssimo. Então, por essa queda, por essa escolha de Adão e Eva, de desobedecerem a Deus, de escolherem uma vida de independência com relação a Deus, o homem caiu. A raça do homem, da humanidade, caiu. E o pecado entrou. E como o pecado entrou também a morte. A gente pergunta assim: como é que algo que aconteceu quase 7.000 anos atrás interfere na nossa vida? Aí vamos lá em Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 12. Paulo vai explicar isso para nós. Romanos 5,12 fala assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então Paulo está explicando que o pecado singular, a natureza pecaminosa, entrou no homem, na raça humana, em Adão e Eva, e ele permaneceu na raça humana desde todos que nasceram desde Adão e Eva até nós, exceto um, exceto o Filho de Deus. De resto, todos nasceram com esse DNA, com essa natureza pecaminosa. Romanos, agora vai um pouquinho mais para trás, Romanos 5,18 agora, versículo 18. Paulo fala assim: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então Paulo novamente ele fala: por causa de uma ofensa, por causa dessa decisão de Adão e Eva, o juízo veio sobre todos, a condenação veio sobre todas as pessoas. E ele fala aqui embaixo: pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Então essa decisão de Adão e Eva chegou até nós. Coríntios também vai confirmar essa ideia. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 21. 1 Coríntios 15, 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então a gente vê vários embasamentos que mostram que a decisão pelo pecado, pela independência de Deus que Adão e Eva tomaram lá no Éden, ela afeta a humanidade até hoje. Ela nos afetou até o dia que Cristo nos libertou. E a gente vê Paulo falando sobre isso, e eu falo que Paulo ele é um homem que ele entendeu de onde ele foi tirado, para onde ele foi colocado. E aí ele fala em alguns textos, ele pega todo o currículo humano dele e joga no lixo. Com um propósito: conhecer a Cristo. Então esse é o coração de quem entende
de onde nós fomos tirados e aonde nós fomos colocados. Então a gente viu que essa natureza de independência de Deus começou em Adão e foi passado para todos nós. Mas tem uma questão muito interessante, vamos voltar lá em Gênesis. Lá na criação, Gênesis 1, 26. Quando Deus criou o homem, é um detalhe que eu estava olhando e me chamou muita atenção. Olha o que fala aqui, Gênesis 1, 26 na criação. E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre os animais que rastejam sobre a terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus criou o homem e a mulher a imagem e a semelhança dele, antes da queda. E aí teve a queda. Aí vamos lá para Gênesis 5, para ver o que aconteceu depois da queda. Gênesis 5 fala assim, 5:1, de 1 a 3. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome ser humano no dia que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu um nome de Sete. Já deu para ver a diferença aqui, né? Quando Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Depois da queda, Adão e Eva geraram filhos, a imagem e semelhança de quem agora? Deles mesmos. Então, a partir daí, todo homem, toda mulher nascidos foram gerados nessa forma. Elas foram geradas à imagem e à semelhança de quem os gerou, humanamente falando. E quem os gerou depois da queda, todos foram homens e mulheres com essa natureza pecaminosa. Então, a partir da queda, a humanidade passou a se multiplicar de homens e de mulheres nascidos com essa natureza de pecado. Nascido com essa tendência, esse desejo pelo pecado. Essa que a palavra chama também da carne. Os desejos da carne. Os prazeres desse mundo. É a inclinação natural do velho homem. Da nossa velha natureza. Então, tem um salmo que Davi também esclarece isso, que é muito interessante, lá em Salmo 51. Salmo 51, a partir do 1. Esse salmo foi escrito por Davi logo depois que ele é confrontado por Natã sobre o pecado dele com Batseba. Aí Davi escreve o seguinte, Salmo 51, do 1 ao 5. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das suas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então ele traz ele inicia ali, né, os primeiros versículos, falando dos pecados, das transgressões, pedindo essa purificação, e ele finaliza o trecho falando assim, eu nasci na iniquidade. E eu fui concebido pela minha mãe em pecado. Porque essa natureza governava todos os homens pós-queda, todas as pessoas pós-queda. Então a gente viu como que o pecado chegou até nós. Agora eu queria trazer algo também, que é o que essa natureza nos transformou. Essa natureza de pecado, ela transformou o homem e a mulher em quê? Vamos ler aqui agora também. Agora vamos lá em Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 9. Esse texto aqui,
Paulo está esclarecendo se havia alguma vantagem dos judeus com relação aos gentios, né? Porque os judeus inicialmente eram o povo separado, o povo escolhido, mas aí depois, né, nós vemos ali em Atos muito claro, quando Deus se revela para Pedro, já tinha anunciado isso também, desde Abraão, Deus já havia anunciado, né, que na descendência de Abraão todas as nações da terra seriam benditas, então já havia essa previsão do evangelho chegar a todos, mas aqui era uma pergunta, perguntaram para Paulo se havia alguma vantagem, e Paulo quis esclarecer para os romanos se havia ou não vantagem do judeu, povo escolhido, com relação aos gentios, os não-judeus, nós, no caso, também. E aí Paulo fala assim, que se conclui, temos nós alguma vantagem, nós os judeus, né? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles a tem cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Não há o temor diante de Deus diante dos seus olhos. Forte esse texto, né, irmãos? Bem forte. Mas esses somos nós, sem Cristo. Essa é a natureza do pecado. Mesmo que você não fale assim, eu nunca cometi uma atrocidade tão grande quando ele falou aqui. Mas a palavra fala que a salvação, ela não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então até aquilo que você faz de aparência boa, se não é criado e gerado em Cristo, é inútil. É inútil. Por quê? Porque o homem, ele precisa de uma redenção para poder alcançar graça diante de Deus. Semana que vem nós vamos ver muito isso. Nós cantamos aqui Jesus, a justiça de Deus. Nós vamos entender como que Jesus foi feito justiça de Deus em nosso lugar. A justiça que era sobre nós foi colocada sobre ele. Mas esse aqui éramos nós. E você vê que Paulo, quando Paulo você vai ver na história da vida de Paulo, no princípio, no princípio sim, né? Meio no princípio da caminhada de Paulo, ele se chama de o menor dos apóstolos. Eu, Paulo, menor dos apóstolos. Aí Paulo caminha mais um pouquinho. Aí ele vai amadurecendo um pouco mais. Aí depois ele vira e fala assim, eu, Paulo, o menor dos irmãos. Aí já não era o menor dos apóstolos, era o menor dos irmãos. Aí ele caminha mais um pouquinho. Vai amadurecendo um pouco mais em Deus. Aí ele fala assim, eu, Paulo, que de todos os pecadores eu sou o maior. Então você vê que Paulo na caminhada, e faz sentido quando ele escreve, convém que ele cresça e eu diminua, porque ele vai diminuindo ao longo que ele vai amadurecendo em Deus. Porque ele vai entendendo essa natureza. E ele vai entendendo, não, eu era isso aqui. E Deus me tirou disso aqui, me tirou de um destino de morte, e agora Ele está me levando. Eu estou caminhando para um destino de vida eterna. Porque Cristo, que foi perfeito, Ele era a justiça que era sobre mim, porque eu tinha essa natureza, então a morte entrou pelo pecado. Nós não lemos isso? O salário do pecado é Então o resultado final do pecado, para quem vive numa prática, nessa natureza pecaminosa, é a morte. Então o meu destino era a morte. Aí veio aquele que era perfeito, que não cometeu nenhum pecado sequer. E essa justiça que estava sobre mim, de terminar em morte, foi levada sobre ele. Por isso que ele se fez justiça por nós. Porque o que era justo para nós, para mim, ele levou. E por causa do que ele fez, eu fui feito justo. Só por causa do que ele fez.
E não tem nada que eu possa fazer para alcançar isso. Nada. Nisso se constitui a graça. Porque a única forma de Deus ter prazer em nós é através do seu Filho. Lá no batismo, quando Jesus saiu do batismo, João batizou Jesus. E aquela voz, veio do céu e falou assim: esse é meu Filho amado, nele está todo o meu prazer. Todo o prazer do Pai está no Filho. E a única forma de nós darmos prazer ao Pai é se o Filho está em nós. Não tem outra forma, irmãos. Não tem outro jeito. Não interessa quão filantrópico você é. Não interessa quanto de boa ação você faz. Se o Filho não está em você, você não está gerando prazer no Pai. Porque todo o prazer do Pai está no Filho. Então, nós vemos aqui quem nós somos, quem é o ser humano sem Cristo. Não há bondade fora de Cristo. Porque Cristo ele não veio nos mostrar o que é a bondade. Ele veio ser a bondade. A bondade estava nele, era ele. A verdade era ele. Então tudo era ele. Estava dentro dele, ele era a própria substância da coisa. Entende? Eu vejo que muitas vezes muita gente tem uma ideia de que Cristo veio nos mostrar algo. Ele não nos mostrou muita coisa assim, mas ele veio nos revelar que ele é todas essas coisas. E aí lá em Tiago, capítulo 1, versículo 16, fala assim: não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo que é bom vem dele, irmãos. Nós podemos falar isso aqui sobre nós mesmos? Em nós não existe variação ou sombra de mudança? Nós somos tão suscetíveis, somos tão instáveis, mas ele não. Ele é estável. Ele é perfeito. Então só nele pode ter bondade. Genuína bondade. E lá em João 15, 5, quando fala da videira, fala assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada vocês podem fazer. Nada podeis fazer. Então, nada que a gente faça sem estar permanecendo em Cristo vai ter algum valor para Deus. Porque todo o prazer dele está no seu Filho. Então, nós precisamos entender o quão desesperadamente nós precisamos estar e permanecer em Cristo. Porque se nós não fizermos isso, nós não estamos gerando nenhum prazer em Deus. E Paulo também vai mostrar esse princípio com muita clareza lá em Romanos, capítulo 7, versículo 18. Falando aqui, confirmando o que Paulo fala a respeito dele mesmo. Ele fala assim, Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas o realizá-lo não. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo está resumindo tudo que a gente falou aqui até agora. Então, assim, eu posso até ter um desejo de fazer o bem. Até posso desejar fazer isso. Mas eu não sou capaz de realizá-lo. É impossível para mim, por mim mesmo, realizar algum bem que Deus valorize, que agrade a Deus. E ele fala que quando eu não realizo essas coisas, realizo obras contrárias à vontade de Deus, eu estou sendo movido pelo pecador, singular, por essa natureza que existe dentro de nós, que nos leva
a caminhar nessas coisas. E aí lá em Tito, capítulo 1, versículo 15, fala assim: todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e indescrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Olha o que ele fala. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que o fazem. E é por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para qualquer boa obra. Então aqui Paulo já começa a falar sobre essa natureza, inclusive naqueles que dizem conhecer a Deus. E ele fala aqui de forma muito direta que eles afirmam conhecer a Deus, mas eles negam o conhecer a Deus pela forma que eles vivem, pelo que eles praticam. E Paulo continua mostrando que eles mesmo falando de Deus, e eu ouvi uma frase de um irmão que eu gosto muito, que ele fala assim, que quando o diabo nos engana, ele não nos engana tirando Deus da nossa vida, removendo Deus completamente. Ele nos engana mudando Deus de posição, tirando Deus do princípio e colocando Deus no fim. Por quê? Porque se Deus está de alguma forma envolvido na minha vida, se de alguma forma eu tenho Deus fazendo parte da minha rotina, eu consigo aliviar a minha própria consciência. Mas, se eu não vivo, Jesus falou assim, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então não adianta passar uma imagem, falar de Deus, conhecer, falar que conhece a Deus, se a sua vida não compatua com isso. E Paulo está falando aqui, por isso, eles são abomináveis, desobedientes e reprovados. Falar de Deus, a gente está numa época, irmãos, que muitos falam de Deus. Meio que está no modismo falar de Deus. Mas poucos são aqueles que vivem Deus, que praticam os mandamentos de Deus. É aquela pergunta, o que eu faço quando não tem ninguém me vendo? O que eu faço quando ninguém está me vendo? Ou o que passa dentro da minha mente que ninguém consegue saber? É esse o ponto. Porque de nada adianta eu passar uma imagem de que conheço a Deus se isso não está condizente com o meu proceder. E a palavra fala que Deus é aquele que sonda mentes e corações. E tudo, e nada na verdade, está oculto aos olhos dele. E aí em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, fala assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Esse é o nosso coração sem Cristo. Nos engana e é corrupto. A corrupção, ela está embutida nessa natureza que o homem nasceu. Nós somos naturalmente corruptos, até que aquele que é incorruptível nos reveste de incorruptibilidade. Até isso, até esse ponto. E aí lá em Efésios 5, fala assim, Efésios 4, 17. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, ou como os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Então, Paulo fala aqui que esses ignorantes assim, no conhecimento de Deus, que vivem de acordo com seus próprios pensamentos, com seu entendimento obscurecido, com essa dureza de coração, que vivem essa natureza, aí, esse coração duro tipifica também essa natureza pecaminosa prevalecendo. E aí o que eles vão fazer? Cometer todo tipo de impureza. Então a consequência dessa ação, dessa natureza pecaminosa, é nós cometermos todo ato de pecado. Então, queridos,
Eu queria só voltar num ponto aqui. Jesus no Sermão do Monte, ele aproxima muito mais as coisas da nossa realidade. A gente estava ontem lá com os homens, estava conversando um pouquinho sobre isso. Porque até na lei, o que era homicídio? Era matar alguém literalmente. Mas Jesus falou o seguinte: se você odiar o seu irmão no seu coração, você já cometeu homicídio contra ele. Então já chegou muito mais perto da nossa realidade, não? Então aquela história de nunca matei ninguém. Por mais que a lei dos homens não enxergue assim, quando eu odeio o meu irmão, segundo as palavras de Jesus, aos olhos dele eu já cometi homicídio com aquele irmão. O adultério, na lei, era o ato de você se deitar com alguém que não é o seu cônjuge. Mas Jesus falou o seguinte: em verdade vos digo, todo aquele que olhar com intenção impura já... Aí chegou perto de nós, hein? Aí chegou muito perto da gente, né? Então você vê, irmãos, que Jesus trouxe as coisas muito mais para perto da nossa realidade. Eu ouvi uma definição do irmão que eu achei interessante. Ele fala o seguinte, que a lei era como se um homem botasse um vagão nas costas, colocasse uma corda e ficasse puxando aquele fardo ali. Essa era a lei. Aí vem a graça. Aí ele fala assim, pega a graça e bota mais 99 vagões assim atrás. Mas, em compensação, ele coloca uma locomotiva na frente puxando tudo. Então não é você que puxa mais. Porque Cristo foi para que viesse o Consolador, que nos guiaria e nos ensinaria todas as coisas. Então o Espírito Santo ele cumpre esse papel. E porque assim, o que é mais fácil se você olhar de forma simplesmente terrena? O que é mais fácil? É você simplesmente não matar alguém ou não odiar alguém? É mais fácil você não matar alguém, certo? É mais fácil você não se deitar com alguém que não é seu cônjuge, ou é mais fácil você só pensar nisso? É mais fácil você não se deitar. Então a graça, ela pegou e trouxe a coisa mais, fechou um pouco mais a coisa aqui. Mas agora, o Espírito Santo é quem nos conduz nessas coisas. Não é mais por nós, não é pelo nosso esforço, não é pelo que eu faço, pelos meus hábitos, é pelo que eu recebi de Deus. Nós fomos habilitados para uma nova aliança. Habilitados, essa palavra é chave para mim nesse texto. Essa aliança nova é no Espírito. Então o Espírito ele nos habilita, ele nos capacita a pegar o que está escrito e se tornar algo vivo, algo prático nas nossas vidas. E só pela obra do Espírito Santo. E essa natureza, ela também nos fez filhos da ira de Deus. Vamos lá. Nos fazia, né? Até o momento que a gente recebe a Cristo, né? Mas Efésios 2, capítulo 1 a 3. Ele, Cristo, né? Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, no quais vocês andaram em outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa, né? Fazendo a vontade da carne, satisfazendo essa natureza, e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, até o momento que Cristo chega, nós éramos filhos da ira. Porque se o salário do pecado é a morte, nós estávamos destinados a, no fim, recebermos ira de Deus. Esse era o nosso fim. Mas quando Cristo vem, Ele muda o nosso destino, Ele muda a nossa realidade. E nós não somos mais agora destinados à ira de Deus. Porque o que era sobre nós foi colocado, o que era nosso, na verdade, foi colocado sobre Cristo. E lá em Romanos 1,18, fala que, Romanos 1,18 fala, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. E vai chegar uma época, meus irmãos, que hoje nós estamos vivendo a dispensação da graça, a época, o tempo da graça, o tempo da tolerância de Deus. Mas isso não é para sempre.
vai chegar um momento que Deus vai exercer justiça. E a única forma de a gente não ser alvos da ira de Deus é se nós estivermos em Cristo. Não tem outra forma. Todos que não estão em Cristo vão ser alvos da ira de Deus. E essa natureza pecaminosa, ela também nos torna, além de filhos da ira de Deus, ela nos tornava até Cristo, nos resgatar, inimigos de Deus. Olha o que Romanos 5,10 fala. Porque se nós, Romanos 5,10, né? Porque se nós, quando inimigos, então nós éramos inimigos, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Colossenses 1, 21 e 22, fala assim: e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles santos, irrepreensíveis, inculpáveis e irrepreensíveis. Mas que ele fala, nós éramos o quê? Estranhos e inimigos de Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus é santo. Deus é santo. Deus não tem como habitar onde essa natureza governa. Nós não podemos servir a dos senhores, porque nós vamos amar a um e aborrecer a outro. Não dá para ficar em cima do muro. O muro é território do inimigo. Então, irmãos, nós precisamos entender. O motivo de eu estar trazendo isso para os irmãos é para a gente entender o problema que se gerou disso, da queda, dessa natureza pecaminosa. Mas graças a Deus que esse não foi o nosso fim. Graças a Deus por isso. Deus propôs uma solução. Deus não nos deixou indo e caminhando para essa morte eterna. Deus nos deu vida para aqueles que escolhem estar e permanecer em Cristo. Mas esse é o pecado, esse é o pecado, a natureza pecaminosa. E essa natureza, esse velho homem, ele tenta se levantar mesmo depois de nós sermos revestidos de Cristo. E aí lá em Gálatas, Paulo vai falar sobre a guerra que há entre carne, velha natureza, e espírito, nova natureza. E fala que eles guerreiam entre si. E aí a gente estava lendo isso ontem também lá com os homens, e o texto fala que nós somos revestidos do Espírito para que a gente faça não mais o que nós desejamos. Aí não é mais o que eu quero. Porque eu fui resgatado, quando a gente canta aqui, eu sou livre, né? Eu sou livre de quê, irmãos? Eu não sou livre para ser o dono do meu umbigo. Deus não me libertou para ser dono do meu umbigo. Deus me libertou dessa natureza, dessa escravidão, porque nós éramos escravos do pecado. E o mundo aí fora pensa que eles estão exercendo liberdade, quando na verdade eles estão exercendo escravidão. Paulo demonstrou isso aqui, nós lemos versículos que falam isso aqui. A verdadeira liberdade é quando Cristo vem, nos tira do poder do pecado e nos coloca em um local onde Ele vai nos sustentar. O batismo, ele é uma simbologia e um ato profético exatamente disso. Quando nós entramos na água, nós estamos pegando essa velha natureza e sepultando ela ali na água. Estamos enterrando ela ali na água. E quando a gente levanta do batismo, nós nós morremos o velho homem e agora ressuscitamos uma nova pessoa, um novo homem, a imagem agora de Cristo. Mas esse velho homem fica tentando voltar. Porque a nossa carne, essa carne aqui que a gente vive, ela é corrupta. Ela é corrupta. Então ele fica tentando voltar e tomar espaço na nossa vida, no nosso coração, nos nossos pensamentos. Mas, se nós permanecermos em Cristo, se nós nos alimentarmos de Cristo, esse velho homem vai continuar lá morto. Mas, se nós nos alimentarmos
da Babilônia, do sistema desse mundo, do que esse mundo tem para oferecer, que muitas vezes nos seduzem, faz o nosso olho brilhar aqui por coisas desse mundo, ambições, enfim, coisas que esse mundo pode trazer para nós. Se a gente fica nisso, nós estamos alimentando a velha natureza. Então eu queria trazer isso para os irmãos, para que a gente entenda quão grande foi a nossa salvação. Nós lemos aqui, esse éramos nós, até o dia que nós fomos retirados do império das trevas e trazidos para o reino. O império, a gente tem um imperador. O imperador, ele exerce a autoridade de uma forma bruta, de uma forma cruel. O reino, um bom rei, pelo menos na teoria, a gente teve vendo na história de Israel muitos reis ruins, mas o bom rei, pelo menos, ele age em favor do seu povo. E naquele onde não há sombra nem variação de mudança, a gente sabe que ele é um rei que zela pelo seu povo. Então nós não estamos mais sob o governo de um império cruel. Nós estamos debaixo de um reino de graça e de bondade. Mas isso é se permanecermos nele. E o grande desafio da nossa vida, irmãos, é permanecermos em Cristo. Nós precisamos buscar isso com toda a intensidade do nosso coração. Entender que não tem nada mais valioso do que permanecer e permanecer nele. A recompensa, o galardão, pelo que eu estudo e vejo, é o próprio Senhor, irmãos, é o próprio Cristo, é estar com Ele, desfrutando dele, irmãos. Isso precisa ser suficiente para nós. Porque Paulo fala que no final das contas ele quer que Cristo seja tudo em todos. Então é uma totalidade de Cristo. Porque só em Cristo nós vamos gerar prazer no Pai. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, a não nos enganarmos. Hoje é uma frase muito dita. Eu sou uma pessoa boa. Essa frase é muito dita. Mas que a gente não se engane, como o Tiago nos alerta. Porque nada, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes. É só nele que vem. Então que a gente não se engane a achar que atos que nós fizermos são capazes de gerar prazer em Deus. Boas obras são capazes de gerar prazer em Deus. Elas só são se elas estiverem em Cristo. Então a gente precisa ir à raiz do problema. Mas como esse século, esse sistema, cada vez mais ele gera em nós uma preocupação com a nossa imagem, com a nossa aparência, com aquilo que as pessoas olham, veem, pensam de nós. O sistema tem tentado colocar isso em nós, que eu preciso flexibilizar para eu não estar sendo tão criticado, tão mal visto no meio onde eu vivo. Então o sistema, ele preza por essa aparência. Então, por que a gente às vezes se preocupa muito com a aparência? O que a gente faz? Ao invés de a gente ir na raiz do problema, porque qual que é a raiz, né? Quem estudou fundamentos já viu isso, aquela árvorezinha que você tem a raiz ali dessa independência, dessa natureza, essa é a raiz. Aí a árvore cresce e você tem os ramos, você tem ali os frutos. E aí o que a gente quer fazer para a gente ficar mais tranquilo? A gente quer pegar e ir cortando os galhos. A gente quer cortar os pecados, os atos. Por que a gente faz isso? Porque os pecados é aquilo que torna visível para todo mundo essa nossa natureza má. Então, como eu não quero que os outros saibam que eu tenho essa natureza má, eu vou cortando esses galhos. Tentando podar aqui, eu sou uma pessoa iracunda, eu me iro com muita facilidade. Então eu vou tentando aqui respirar mais, contar até 10, tentando fazer uma série de estratégias para poder não mostrar esse meu lado. Mas se nós não vamos à raiz do problema, nós não vamos lá na raiz, é só questão de tempo para esse galho que a gente cortou crescer de novo. E a gente volta a praticar as mesmas coisas. Muitas vezes até pior.
Então o Senhor nos chama para a gente ir na raiz do problema. E a raiz do problema é a gente entender que essa natureza está em nós e que nós não somos, por nós mesmos, capazes de nos livrarmos dela. E que nós precisamos dessa obra redentora de Cristo para que a gente possa ser livre dessas coisas. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu queria hoje trazer essa ideia de quão grande foi a nossa salvação. E a semana que vem nós vamos ver como que Deus resolveu isso em nós. E glória a Deus por isso. Porque esse problema não mais, essa situação não mais governa a nossa vida. Se nós estivermos em Cristo, Ele não governa mais. Nós vamos entender através da expiação o que Deus fez para tirar isso de nós e colocar a gente agora numa outra posição do reino e nele. Amém? Ah, tá, não. Minha esposa está me falando assim, fala o que é expiação. Ele já fala semana que vem, né? Mas, de uma forma bem resumida, irmãos, a expiação, ela é um processo de transferência de culpa. A culpa que estava sobre mim, por ter essa natureza e por ter essa natureza está em mim, e eu tenho um destino final por essa natureza estar em mim. Então eu pego essa natureza, essa culpa que estava sobre mim, e essa culpa ela é desviada. Ela é colocada sobre outra pessoa. Então isso é o conceito de expiação de forma hiper resumida. Aí semana que vem nós vamos entender melhor a beleza e a grandeza do que foi a expiação que foi feita por nós. Amém? Então vamos orar, irmãos. Eu queria chamar os irmãos do louvor aqui. E enquanto a gente canta, eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você orasse ao Senhor. Porque muitas vezes esse mundo tem lançado sobre nós esses sofismas, esses enganos, que nos levam a crer que realmente nós somos pessoas boas. E nós vimos aqui que não há um justo, nenhum sequer. Nós precisamos desesperadamente. Enquanto a gente achar que a gente é bom em alguma coisa, para alguma coisa, nós não vamos enxergar o tamanho da salvação que nós recebemos. Então nós precisamos entender o que Jesus falou que nós lemos aqui, que sem Ele nós nada podemos fazer. Então enquanto os irmãos vão orar, pergunte para o Senhor. Por Senhor, há em mim vestígios. Tem um texto que Paulo fala assim, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Mas pense de você de forma moderada, ele fala. Então, se há algum traço de pensamento sobre você mesmo, além do que convém, que o Senhor nos revele nessa noite. E que a gente se arrependa dessas coisas. Porque nós não vamos encontrar favor de Deus pensando dessa forma. A graça ela veio para aquele que realmente compreende essa verdade. E se torna totalmente dependente de Cristo. Então ora ao Senhor, irmãos, e pergunta, porque a última coisa que eu vou falar ainda antes, se a gente tem essa tendência, nós somos cheios de justiça própria. Se nós nos achamos bom em alguma coisa, nós somos cheios de justiça própria. E o Senhor quer tirar a justiça própria dos nossos corações. Porque nós não somos a nossa própria justiça. Ele é a nossa justiça. Então que o Senhor nos ajude nisso, irmãos. Ora aí, pergunta ao Senhor, nós vamos orar junto aqui. Em nome de Jesus.